Amém. Amados, hoje o João foi movido pelo Espírito para chamar nossa atenção, para fazer uma correção na prática da reunião da igreja, do corpo de Cristo, quando estamos reunidos no mesmo lugar. Paulo, ele teve esse cuidado, esse zelo de passar uma série de orientações. Se você abrir a primeira carta aos Coríntios, você vai verificar Paulo dando uma série de orientações, fazendo correções a respeito de quando a igreja está reunida no mesmo lugar. E ele começa a mostrar que, na verdade, todos nós somos um corpo, formamos um só corpo. E embora sendo muitos membros, mas diz que nós fomos batizados em um só corpo. E precisamos então formar corpo, agir como um corpo, viver como um corpo, pensar como um corpo, não como um membro em particular desse corpo. Quando nós chegamos do mundo para o reino do Senhor, a gente se achega com várias ideias, com várias formas de pensar, com vários desejos. E às vezes também quando recebemos alguns irmãos de outras denominações que vêm para estar conosco, também vêm com uma certa bagagem de conhecimento. E é muito comum às vezes a gente até, ao receber alguns irmãos, às vezes logo esses irmãos têm muitas ideias para nos dar, querendo nos ajudar como devemos conduzir as coisas na igreja. Mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por que aqui a gente não... Seria bom se nós fizéssemos... Então tem muitas ideias. E geralmente essas ideias elas são boas para quem está dando, porque satisfaz os desejos dela mesma, e da forma de como ela acha que é o certo. E quando a gente vem do mundo para o Senhor, também a gente vem com várias ideias e formas de agir aí no mundo, e às vezes a gente quer trazer essas ideias, essa forma do mundo para dentro da igreja. Mas não é assim. Na verdade, o Senhor pega cada uma dessas pessoas individuais e insere, as coloca num corpo para viver nesse corpo, com as regras que o Senhor já estabeleceu para esse corpo. Então, eu e você precisamos pensar como um corpo e agir como um corpo, não mais como um membro do corpo. Nós temos que nos fundir formando esse corpo. E Paulo então vai fazendo uma série de correções. E quando ele menciona, quando ele chega no capítulo 14, ele então faz essa correção sobre a forma de agir propriamente dito nessa reunião, dentro desse contexto. Como é que Deus quer essa família junta, como que ela deve se comportar, de modo que todo o corpo seja desenvolvido, todo o corpo seja edificado, que não pensemos apenas em 1, 2 ou 3, mas pensemos no corpo todo. Então o Senhor tem essas regras, e nós temos que nos adaptar a elas. E como bem colocou João, nós somos muito moles, fáceis para voltarmos aos costumes que tínhamos, a forma de
de vivermos antiga, né? A gente dá uma voltinha e volta para aquele padrão que a gente tinha e não aquele que Deus quer. Muito bem, isso também acontece em Lins. Nós também temos que fazer correções. A palavra de hoje foi muito boa. Uma palavra que nós já temos recebido do Marcos, de Mário, há alguns anos, insistindo conosco para que quando nos reunimos haja liberdade no espírito, para que Deus possa produzir o que Ele quer fazer na reunião, né? Que essa reunião não seja conduzida por 1, 2 ou 3, mas que seja conduzida pelo Espírito Santo e a liberdade de fazer o que Ele quiser. Então, nós temos que procurar nos disciplinar. E eu, ouvindo a palavra de hoje pela manhã, eu constatei na própria carta de Coríntios, eu quero que vocês abram aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 12 e 13. Diz assim: Primeiro Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós vemos Paulo falando de uma unidade. E Diego já citou aqui o capítulo 1, versículo 9, falando que o Senhor, que é fiel, nos chamou para comunhão de seu Filho. E essa comunhão com Cristo significa uma comunhão perfeita também com o Pai e com o Espírito do Pai. Porque Jesus tem uma unidade perfeita com o Pai e com o Espírito do Pai. E é muito interessante quando a gente analisa essa unidade, porque uma unidade entre três não é muito fácil para nós termos. Por que não é fácil? Porque nós temos uma forma de pensar individualizada. Pensamos como pessoa, como eu, como o que eu sei, como o que eu quero. E então, quando o que eu quero, quando o que eu sei choca um pouco com aquilo que o outro quer ou com o que o outro pensa, é o suficiente para nos deixar um pouco divididos e quebrar essa unidade. No caso do Pai, do Espírito e do Filho, do nosso amado Jesus, não tem nenhuma sombra de divisão, de discordância entre eles, porque tudo o que um quer fazer e pensa em fazer é em função do que o outro quer e do que o outro pensa. Então é uma unidade perfeita, porque todos eles buscam aquilo que os três querem, não o que um deles quer. Então não tem nenhum problema. E o Senhor nos chama para essa unidade, para essa comunhão. O Senhor nos busca, nos tira do mundo e fala: agora eu quero que você caminhe comigo e seja um comigo, como eu sou um contigo. E essa unidade significa então que eu tenho que abrir mão do que eu quero, do que eu penso. Eu preciso então, por isso que Jesus impõe
a condição de que se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, morra, vá para uma cruz, renuncie a tudo. Por quê? Porque é impossível termos unidade com Deus, sermos um com Deus, se eu não abrir mão de tudo que eu sou, de tudo que eu penso. Porque essa unidade, ela tem um fim maior, que não é individualizado em mim ou em outro, mas é no todo, em todo o projeto arquitetado pelo Senhor. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham, agem em torno de um grande propósito arquitetado por eles mesmos. E com essa finalidade. E nos chamam para entrarmos nessa unidade, abrindo mão do que queremos, do que pensamos, abrindo mão do nosso conhecimento, abrindo mão de tudo que temos e que somos, para que esse propósito se cumpra. E então não importa mais aquilo que está dentro do meu coração, não importa mais as minhas metas, não importa mais os meus alvos. Agora importa as metas, os alvos colocados para o cumprimento desse propósito em minha vida e na vida de outros. Então, abrindo mão para ser um. Muito bem. E dentro dessas correções que Paulo vai fazendo, então ele chega na prática da vida da igreja, a igreja reunida como estamos aqui. E o que fazer? Então nós já vimos que o Senhor quer a participação de todos, porque todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Obviamente que para uma questão funcional desse corpo, então o Senhor coloca funções específicas para um e para outro. E aí vem então os ministérios. E aliás, hoje eu aprendi uma coisa boa hoje de manhã, né? E a gente fala tanto em ministérios, né? E aí eu aprendi que o ministério, né? Para não deixar ninguém envaidecido, né? A palavra já começa com mini, né? Ministério. Então eu tenho um ministério. Já fiquemos sabendo que é mini. Não tem nada de grande nisso aqui. Amém? Diante do Senhor, somos todos filhos. Somos todos cooperadores. Amém? Somos todos herdeiros com Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos colocou do lado dele. Não está pisando sobre nós, também não nos colocou sobre ele. Ele nos chama para sermos irmãos com ele, cordeiros com ele, participantes de tudo o que o Pai quer distribuir para o Filho, também está distribuindo para nós. Então, não somos maiores nem melhores do que ninguém, porque ocupamos uma função, exercemos uma função. Mas, observando o que o Espírito falou através do João hoje de manhã, para que a igreja possa então desenvolver essa prática quando está reunida, de modo que todos cooperem, né? E que a igreja seja edificada, todos nós sejamos edificados. Observando isso, eu vi que Paulo chama atenção para dois problemas na igreja que acabam impedindo que aconteça aquilo que Deus quer que aconteça nas reuniões, a participação de todos. Há dois problemas fundamentais.
E a gente pode observar o primeiro deles, aí em Coríntios 12, versículo 21. Eu vejo que esse é o maior problema. Tem dois. Esse eu acho que é Tudo bem, acordamos. 1 Coríntios 12, versículo 21, diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Nós podemos observar aí, obrigado querido, que Paulo está falando de membros. Depois em casa vocês vão pensar, não quero me alongar nisso. Então ele está falando dos membros de um corpo. Mão, pé, cabeça, olhos e assim por diante. Todos eles foram colocados nesse corpo conforme Deus quis colocar. Conforme o Senhor lhe aprove. E aí tem uma situação que diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O que é isso? Um sentimento de superioridade. E que às vezes pode acontecer de ter em nós, até de uma forma inconsciente. Não digo nenhum sentimento de superioridade, mas às vezes um sentimento de uma autovalorização maior do que a que deveríamos ter. E eu me refiro, essa palavra é para nós pastores, para líderes de grupo caseiro. Nós precisamos estar atentos, porque como o João disse hoje cedo, o que recebemos por tradição sempre foi, principalmente nós que viemos de outros locais, de denominações, nós tínhamos como aquilo que funcionava e tudo o que devia acontecer na vida da igreja era na reunião. Então, nós temos uma igreja neste século. E quando eu digo igreja neste século, eu estou me referindo a todas as denominações de uma forma geral. Nós temos uma igreja preparada para fazer com que as pessoas que frequentam as reuniões sejam satisfeitas naquele período curto em que ela vai estar. Não há relacionamentos. E então, tudo se faz para que a reunião seja muito boa, muito produtiva, cativem as pessoas, levem as pessoas a rirem, levem as pessoas a chorarem, né? Enfim, levem as pessoas a saírem dali querendo voltar na próxima semana, na próxima quarta-feira ou no próximo sábado e assim por diante. Então tudo que se produz, então nós temos hoje uma superprodução na área da música, na área desse mini ministério de música, que nem tem na Bíblia, né, como ministério, um serviço ali de música, né? Então, vocês veem aí, hoje nós temos bandas, tem gente dançando, coreografias e tal, tudo para encher os olhos das pessoas. E nós, inconscientemente, a gente vem com essas bagagens, e nós pastores e líderes de grupos, às vezes achamos que a palavra que nós temos para dar, ela é importantíssima. E de fato, realmente é importantíssima. Mas ela é importantíssima a tal ponto que, por causa do horário das reuniões e do
o espaço que temos, o curto espaço, se o que temos para fazer não dá tempo de fazer outras coisas, que façamos o período da palavra que temos que dar. Se sobrar algum espaço para alguma outra coisa, faz as outras coisas. Senão, corta-se toda a manifestação, porque é mais importante a palavra que o Gil vai dar do que ficar dando um espaço, 15, meia hora, para que um irmão levante, fale alguma coisa, o outro vai lá e fale uma outra coisinha. Não, a palavra minha é mais importante, que vai gerar mais edificação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio é sério. Porque esse negócio aí, às vezes ele fica aqui dentro do coração. Não é nem um sentimento de acharmos que somos melhores, mas é acharmos que a necessidade do corpo vai ser melhor suprida com a palavra pastoral sendo dada. E se tem que cortar alguma coisa, que corte outras coisas. Mas vocês já viram alguma reunião que nós fizemos cortando o espaço do pastor pregar? Então nós vamos ter que começar a fazer esse negócio desse outro jeito. Agora, de hoje em diante, nós temos que pensar assim: se tiver espaço para o pastor pregar, prega. Se não tiver, nós já vamos embora com todas as pregações que nós ouvimos durante a reunião. Não é isso, João? É isso que nós temos que buscar. Nós não podemos dizer, o olho, né, dizer assim para a mão, eu não preciso de você. E às vezes estamos dizendo isso, quando um líder de grupo caseiro não dá espaço para os irmãos se manifestarem, falarem, edificarem, orarem, darem testemunho. Ele está ocupando todo o espaço da reunião, ele está valorizando demais. Nós temos que mudar. E que o Senhor nos dê graça mesmo para nós mudarmos a forma de agirmos. Nem que no começo esses momentos de silêncio seja bem frustrante. Um olhar para o outro olhar para o outro. E vamos ser sinceros, né? Passou 3 minutos, ninguém falou nada. Querido, nós vamos passar vergonha tudo junto aqui, porque todos somos sacerdotes. A mesma obrigação que eu tenho, você que está sentado aí também tem. Mas é impressionante quando eu fiz um teste num grupo caseiro. Eu fiz um teste e falei assim: queridos, nós vamos fazer o seguinte. Você vai falar assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aí nós vamos ficar 8 minutos em silêncio. Você não vai orar, você não vai pedir nada para Deus, você falou para Ele, fala comigo. Aí você fica quieto e fica ouvindo. Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Fala. Você só fala isso. Senhor, fala comigo, Senhor. E fica quietinho. E escuta Deus falar. Porque Deus fala na calmaria, né? Não é no barulho, não é no barulhão. É na calmaria. Por isso que às vezes Ele fala muito com você. Quando você deita, põe a cabeça no travesseiro, você para de pensar, você já resolveu todos os teus problemas do dia e tal. Aí você fala: Senhor, que bom estar aqui, né? Deitado. Aí você não tem mais nada para fazer e Deus fala, porque você ficou quieto. Ele fala. Sei que os 8 minutos, né, se passaram. Aí eu disse assim: agora você vai dizer, cada um que está aqui vai dizer o que Deus falou para você. Amados, foi uma das reuniões mais preciosas que eu já participei. Cada coisa que Deus falou no coração dos irmãos ali. Então, não tem segredo. Nós temos que partir para isso daí. Vou sentar também com o Caio, com o Vini.
Vamos ampliar um pouco o horário. Quem sabe a gente, ao invés de começar às 8, vamos começar às 7. Vamos dar um espaço maior da reunião. 3 horas, 3 horas e meia. Para dar tempo, sem pressa, para que o Espírito Santo faça o que ele quiser fazer. Então eu creio que precisa começar a mudança daqui, de nós mesmos. Sem pressa. Pensar que pode aumentar a chance do pastor pregar. E a pregação é importante também. Nós não estamos jogando fora, mas nós também temos que dar espaço para que o Espírito Santo faça essa obra. Então, um problema está aqui, está em nós. Assumimos isso. Não precisa você ficar nem preocupado. Mas também, como é que a gente vai falar? Porque não dá tempo, né? Ora, aí canta lá alguém. Depois o Gil pega aquele microfone e não larga mais, só vai dar os recados e estamos indo embora. O que nós vamos falar? Então, estamos assumindo. Assumindo nosso erro, assumindo nossa culpa. E queremos praticar isso mais. Amém? Mas também agora tem um outro problema. Aí mesmo em Coríntios. Capítulo 12, versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então aqui nós temos um outro problema, que é um sentimento de inferioridade. Eu sou pé. Se eu fosse mão, eu até ia, mas eu sou pé, eu não sou mão. Então eu não sou do corpo. Eu estou meio fora, porque eu sou pé. Lembra da questão da parábola que o Senhor falou dos talentos? Para um Deus deu 5, para outro deu 3, e para um outro ele deu 1, deu umzinho. Mas o que ele espera desse umzinho? Que ele é 2? É 2, né? 5, 2 e 1. O que ele espera desse 1? Que ele multiplique aquele 1 e faça 2. Não pegue e fique enterrando. Mas esse negócio aí de participar, né? A irmãzinha que está sentada ali, o irmãozinho que está sentado lá, fala, esse negócio aí é para os outros aí. Estou chegando agora. Ou então, eu não tenho muito jeito para essas coisas. Eu me converti há pouco, ou eu não sei ler direito, eu tenho dificuldade de falar. Eu quero ler com vocês, aí mesmo nessa carta de Coríntios, capítulo 1. Abre aí no capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo diz aí. Paulo está escrevendo isso daí para a igreja de Coríntios. Está dizendo assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês pegarem e lerem essa carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele já começa a logo em seguida falar assim: escuta, eu tenho ouvido a respeito de vocês, que vocês estão divididos aí, que um pensa que é de Paulo, outro pensa que é de Apolo, outro pensa que é de Pedro, outro diz que é de Jesus,
estão divididos. Vocês estão divididos entre vocês. Aí ele começa a falar: acaso então vocês não são carnais? Porque estão divididos? Vocês estão mais na carne do que no espírito? E eu queria falar para vocês, queria dizer a vocês coisas sólidas. No entanto, eu não pude dar a vocês comida sólida, tive que dar leitinho. E nem ainda podeis agora. Por quê? Porque ainda sois carnais, ficando pensando desse jeito, esse modo de agir, divididos aí na congregação entre vocês e tal. Paulo chama a atenção desses irmãos dessa igreja. Mas para essa mesma igreja, ele escreve dizendo: porque em tudo fostes enriquecidos nele, na palavra, no conhecimento. Eu estava meditando a respeito disso, pensando o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está afirmando que quando nós entramos pela porta do reino, quando nós somos colocados em Cristo Jesus, quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, Deus não deu para mim e nem para você Cristo por medida. Quer dizer, Ele deu tudo. Deu tudo que Ele tem, tudo que Ele é. Paulo fala que nós temos recebido a plenitude do Senhor. Deus não se dá aos poucos. Deus não dá uma coisinha de cada vez. Quando Ele nos chamou para participar da vida completa dEle, de toda a glória que Ele tem, de tudo que Ele é, de todo o poder do Espírito, de toda a infinita graça que Ele tem dispensada para cada um de nós. Ele não deu porçõezinhas. Você está começando agora, então eu vou dar uma porçãozinha para você. De jeito nenhum. Ele se deu completamente. Então você que está sentado aí, e que não está à frente, não está presidindo, você é sacerdote do Senhor. E você tem tudo o que você precisa ter para edificar a vida dos irmãos. Ou seja, você tem a plenitude de Deus dentro de você. Quer mais do que isso? Precisa mais do que isso? Não se trata de donzinho, talento. Ele está explicando. Deu 1 talento, ele deu 5 talentos. Não quer dizer que ele veio e colocou umas ferramentazinhas em nós. Não. Ele, o Criador do universo, soberano de todos os povos, veio para dentro de você e de mim, com todo o poder. Por isso que ele fala assim: olha, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Quer dizer, não tem limites. Não tem limites. Por quê? Porque Deus não está limitado. Agora, nós podemos limitar a ação de Deus em nós e através de nós. Como? Pensando pequeno. Pensando que Deus, Ele se deu mais para o Diego que está lá na frente, né? Para mim, ele não tem nada disso. Não há formas, a graça do Senhor, ela é distribuída para cada um de nós. E há uma diferenciação nessa graça de cada um
em prol da edificação do corpo de Cristo. Agora, às vezes a graça do Senhor não é manifestada em nós porque nós nos sentimos acanhados, tímidos, com medo de passar carão. Já pensou? Estou aqui, né? Senhor, parece que veio uma coisa assim na minha cabeça de ali e falar para o Newton, e falar que, o Senhor mandou dizer para você que vai dar tudo certo o que você está pensando. Mas e se eu vou lá e falo e isso é da minha cabeça? Então aí não vai, não fala. Nós estávamos reunidos e eu estava falando sobre os dons. E eu falei sobre o mais importante, que era o de profetizar. Terminado a reunião, eu falei assim, vamos exercitar. Pare, busque o Senhor, fala, Senhor, me dê uma palavra para eu dar para algum irmão, alguma irmã aqui na igreja. Fizemos isso. Demos um tempo, não lembro, 5 minutos. Tá, agora você saia do seu lugar e vá dar a palavra para alguém que o Senhor colocou no teu coração. Naquela noite uma irmã procurou uma irmã nossa, a Rosana, e disse assim, olha, eu vim dizer para você que a tua doença não é para a morte. Mas eu não tinha doença nenhuma. A Rosana não tinha nenhuma, estava bem, estava tranquila de saúde. Isso foi no sábado. Segunda-feira ela estava no comércio, andando lá com o marido, fazendo compras. Na terça-feira ela ficou ruim. Foi hospitalizada, foi levada para a UTI. Muitos de vocês conhecem essa história. Ela teve uma parada cardiorrespiratória por meia hora. Ficou em coma, induzido em coma por quanto? Acho que umas 2 semanas. Umas 2 semanas. E o médico tinha desenganado, falou que não tinha jeito, ela não respondia aos medicamentos, não tinha como, e não dava mais nenhuma expectativa. E, inclusive ele disse, olha, ela teve a parada, como foi? Nós demoramos demais, não conseguia fazer ela voltar, mais de 30 minutos. Então, se ela sobreviver, como faltou oxigênio no cérebro, por mais de meia hora, e após 15 minutos já começa a ter morte do cérebro, então provavelmente ela pode ficar vegetando. Quando o médico falou isso pro Fernando, eu estava lá no hospital, eu disse para ele, fique sossegado, meu querido. Quando Jesus ressuscitou Lázaro tinha morrido fazia 3 dias, estava cheirando mal. Quando ele ressuscitou, ele não tinha nenhuma sequela. E Deus tinha me dado uma palavra, que o Senhor tinha ressuscitado a Rosana. Eu falei, o que Deus fez foi a mesma coisa com Lázaro. Ele ressuscitou a Rosana. Então ela não vai ter nenhuma sequela. E de fato, depois ela começou a responder, voltou, vocês sabem da história, não teve nenhuma sequela. Ela tinha um problema de lúpus, mas sequela mesmo daquilo, nenhuma. Ela ainda continuou fazendo muitos bolos para os irmãos nas reuniões e tal. Então, mas o interessante foi aquela palavra, porque depois eu fiquei sabendo disso. A irmã deu a palavra que não era para a morte. Então, isso foi enchendo depois os corações dos irmãos de fé, e o corpo foi edificado para crer, continuar crendo que Deus ia trazer a Rosana. Então, amados, não limitemos o Senhor. Nós sim somos limitados, mas Deus não. E seu braço não está encolhido para que não possa
estender sobre nós a bênção, a graça, o poder que Ele já derramou. Nós só precisamos agora de coragem, de ânimo, para, nos sentindo responsáveis, poder participar dessas reuniões, edificando a vida dos irmãos. Então, quando você vier para essas reuniões, estiver junto com irmãos, também não precisa dizer, não quer dizer que você, para profetizar, que você tem que dar uma palavra para todos. Não! De repente você está aí conversando com alguém e você sentiu no coração, você não tem certeza, não tem problema, seja simples e fale assim: ô Nilton, eu estou com uma palavra aqui para falar para você, eu não sei se é de Deus ou se é de mim, mas eu vou falar para você. E fale. A palavra fala que nós temos que profetizar e os outros julgar. Então, se é de Deus, amém. Estão julgando. Se não for, então, amados, vamos nos exercitar nisso. Amém? Amém? Então vamos fazer essas correções. Nós aqui estamos assumindo um compromisso diante de vocês, diante da igreja, nós pastores, de começarmos a corrigir a postura dessas reuniões. Amém? Mas você também vai assumir um compromisso conosco de que você vai mudar a tua postura. Você não vai vir mais para a reunião do encontro geral, o encontro nas casas. Você não vai para lá dizendo assim: eu vou lá numa boa para ver o que eu vou receber. Não, você vai assumir um compromisso de que você, sendo sacerdote, sacerdotisa do Senhor, você é responsável para profetizar, principalmente, para profetizar na vida dos irmãos, na vida da igreja, para edificar, para abençoar. Tá? E isso independentemente do que você estiver sentindo. Se você estiver doente, se estiver com dor, se estiver angustiado, se estiver triste, não importa. Vá com isso. E quantos aqui vão assumir esse compromisso comigo de participarem das reuniões agora, a partir de hoje? Quem tem esse compromisso comigo vai ficar em pé. De que nas reuniões não precisa ser de público, não precisa ser para todos, mas vai procurar fazer isso. Então, você agora assuma esse compromisso não comigo, mas vai assumir isso daí com o teu Senhor. Fale com o teu Senhor.